Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos a esse espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com tanto carinho. Sintam-se como se estivessem em suas próprias casas. Se necessário for, depois da exposição, alguém desejar conversar com algum enfoque que foi colocado dentro da proposição, alguma informação adicional, nós nos sentiremos honrados em fazê-lo, né? Mais uma proposição nesta tarde e noite, tratando realmente por ser dezembro, nós damos uma ênfase especial ao governador espiritual do planeta, nosso Mestre Jesus. Todas as exposições neste mês terão um enfoque do Cristo cósmico. Como já durante o ano nós trabalhamos isso, mas especificamente no mês de dezembro, Jesus será visto nessa casa no viés espírita, ressalvando outras proposições que nós respeitamos, né? Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a temática, é a nossa querida Adriane Viola Bacarim, companheira nossa aqui da sociedade, trabalhadora da nossa regional, vai nos conduzir então na reflexão da noite. Em pensamento, unamos-nos, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, considerável parte deles, neste momento em que o planeta projeta-se para a sua transição, despertam para a sua responsabilidade nessa infinita obra da vossa criação. O que estamos vos solicitando neste momento, para nós de capital importância, é que esse desejo, esta força interior que temos agora, de participar ativamente na estrutura da evolução de todos nós, através da vossa infinita misericórdia, possam ser potencializados. Porque temos certeza absoluta que ao mergulharmos em nós próprios e trabalharmos essa nossa sombra densa, iluminando-a, teremos capacidade de avançar mais rapidamente na direção da plenitude que nos aguarda. Abençoa-nos, Pai da vida, inspira vossa expositora, para que a mensagem desta noite desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne esse hábito saudável na nossa atual existência. Permita-nos então, Pai da vida, que possamos iniciar em vosso nome a tarefa desta noite. Que assim seja, Senhor. Mês de agosto passado, a benfeitora querida Joana de Ângeles lança a sua última obra através das mãos abençoadas de Divaldo Franco. E a proposta é realmente provocadora. Seja feliz hoje, né? A gente tem sempre na cabeça que a felicidade não é deste mundo. Pode ainda não ser, mas inicia aqui. E ela diz como. Está aqui nesta obra interessantíssima que nós estamos nos debruçando sobre ela. Vamos trabalhar um pequeno trecho do capítulo 30, que ela intitula, benfeitora amada, de A Presença de Jesus. Diz a benfeitora para nós: certamente a dor é também recurso terapêutico de reparação espiritual e moral de delitos praticados. Indispensável, apresenta-se na biografia de equivocados que escreveram histórias tristes e vergonhosas na sua trajetória pretérita. Dramas trágicos, relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonham a sociedade, ressurgem em paisagem sombria de dor e desespero por impositivo da lei de evolução. Faz sentido. Eles não sabem o que fazem. Naquele tempo, não. Mas hoje nós sabemos. Portanto, agrava-se a consequência. Porque nós já sabemos distinguir o certo do errado, sem sombra de dúvida. É disso que a benfeitora está tratando. Mesmo aqueles que fugiram ao atirar-se ao abismo do suicídio, retornam dilacerados com o corpo deformado, a mente em desalinho,
a emoção em destrambelho como efeito da ação nefária praticada. Mas não se encontram ao abandono. Estão sempre assessorados por abnegados mentores e guias espirituais, encarregados de reeducá-los e de auxiliá-los no soerguimento. Esta vai ser a proposta desta noite. Nos casos lamentáveis das obsessões, em que as vítimas revoltadas investem em cobranças lamentosas, ninguém se encontra à revelia sem o apoio de Jesus como pacificador, numa atitude de compaixão, de misericórdia, mas também de justiça, em reequilíbrio da ordem e das leis que foram ultrajadas. Reserva-te nas aflições momentos para reflexão, para o convívio com Jesus. É que nós vamos tratar hoje, né? Ora e mantenha o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade, a fim de que possa sentir-lhe a presença, a inspiração. Jesus está sempre ao teu lado, mesmo quando não solicitado. Procure identificá-lo como aragem de paz, de reconforto moral durante a refrega. É possível que te não retire o sofrimento de que necessitas para ser feliz. No entanto, com certeza propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Nada te afaste da presença de Jesus. As horas de júbilo converte em bálsamo para outros que o desconhecem ou não o conseguem conectar. Mantenha o teu pensamento nas suas lições e tudo se transformará para melhor. Bem, meus irmãos, que realmente é uma noite iluminada, mais ainda porque está conosco mais uma vez a nossa querida Adriane, que vai nos conduzir com clareza e lucidez a partir de agora. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de trabalho e esperamos que Jesus nos abençoe e nos comande a partir de já, que possamos juntos fazer uma reflexão profunda e que, nesse sentido, também possamos aprender a lição que o Mestre tem nos ensinado há tanto tempo e que ela possa, enfim, fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Também, para honrar o tema, trouxemos a obra de Joana de Ângeles, que se chama Amor, Imbatível Amor. Essa capinha aqui é a que eu possuo, mas nós temos outras capas, de repente, o novo lançamento tem alguma profundidade ou algo diferenciado. Mas o livro em si é um livro muito belo, maravilhoso, que vale a pena a gente se debruçar nele. Ocorre que Joana de Ângeles, num dos seus capítulos, capítulo 7 mais precisamente, ela intitula esse capítulo como Tormentos Modernos. E nos chamou a atenção quando nós começamos a ler e estudar esse tema, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos presenciando hoje. E que muitas vezes, quando nós olhamos para o que nós temos à nossa disposição no mundo, nas coisas, e em especial no nosso mundo íntimo, às vezes nós temos a impressão, a sensação de que as coisas estão tomando um rumo mais negativo do que era ontem, tomando um rumo pior. É um sentimento que a gente tem. Só que nós não devemos esquecer que, na maioria das vezes, quando nós temos que mudar algo, nós precisamos antes entrar e chegar no fundo do poço. Então, às vezes, o sentimento é esse, mas, na verdade, Jesus está no leme desde sempre. E Deus comanda as coisas com a sua extraordinária forma. E em que pese nós pensemos que as coisas estão sem eira nem beira, estão trilhando um caminho sem rumo, a rota, bem na verdade não é assim, que Jesus está sempre no comando. E aí Joana de Ângeles vai falar para nós nesse capítulo que, não obstante as mudanças tecnológicas, as descobertas da ciência, as descobertas da medicina, tudo isso, apesar disso acontecer,
Infelizmente, nós ainda nos deparamos com guerras, com tristezas sem fim, com mortes de grupamentos inteiros. Nós nos deparamos com a depressão, com as angústias do dia a dia, nós nos deparamos com as ansiedades. E aí nós descobrimos a psique, nós descobrimos o cérebro humano e estudamos ela com profundidade, mas ainda assim não sabemos o porquê dessas causas tormentosas do nosso espírito. E então os nossos consultórios médicos se encontram sempre cheios, e lá os médicos se esforçam e com a sua dedicação voltados também para que a descoberta lhes favorece, oportunizam a medicação, algo que nos facilita o convívio com nossas dificuldades, com o nosso dia a dia. Mas o problema é que nós ainda não chegamos na causa, que é o espírito. E por isso, apesar da medicina tentar fazer todos os avanços e conquistar muitos avanços, claro, isso sempre é bom dizer, como diz o Mauro Carvalho, o remédio é de Deus, né? Mas, na verdade, precisa ainda chegar no aspecto do espírito. E aí a gente trouxe alguns trechos para a gente começar a reflexão também, no que se refere à nossa vida, naquilo que a gente vivencia todos os dias, para facilitar a nossa compreensão. Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: as valiosas realizações de fora aprisionam o ser humano, no limite das horas, no volume esmagador dos compromissos, na multiplicidade das realizações para a sobrevivência, estressando-o ou fazendo-o indiferente ao seu próximo, tornando-o arrogante, aturdido, falto de ideais superiores e abarrotado de coisas sem significado real. Ela quer dizer que nós sempre estamos buscando algo. Nós estamos sempre apressados, ocupados, correndo atrás de coisas que a gente nem sabe dizer o quê. Estamos sempre correndo contra o tempo, com muitos compromissos. E isso tem feito com que nós nos aprisionemos nessas realizações sempre voltadas para fora, nesses conquistar de coisas materiais precisamente. E às vezes não é só porque acalentamos desejo de ter posses, acalentamos desejo de conquistar coisas materiais precisamente, mas porque nem sempre a gente para pensar o porquê que a gente corre tanto, o porquê que a gente tem tanto compromisso assumido, por que a gente fica preso, como ela diz, aprisionado nesse tormento que acaba sendo até inconsciente, né? Acaba sendo algo que a gente não consegue raciocinar, algo que a gente não consegue perceber o quanto a gente faz isso conosco mesmo no nosso dia a dia, né? E ela diz assim, que as exigências sociais tiram-lhe a naturalidade. Nós vamos perdendo a nossa essência pessoal, a nossa natureza. E os anseios de triunfos externos desestruturam-no, tornando-se-lhe importantes os valores que se fazem conhecidos. Então, aquilo que eu conheço é algo que eu ainda tenho como valor. Então, se todo mundo sai para trabalhar, todo mundo sai para conquistar coisas, por que eu poderia ou deveria ser diferente? Eu não teria que seguir o mesmo rumo, a mesma rota dos demais? E esses valores são os valores que nós conhecemos, aqueles valores que nós aprendemos a ter na nossa vida. Embora escravizem, apesar desses valores serem aqueles que são conhecidos, eles nos escravizam muitas vezes, em detrimento daqueles outros que permanecem não vistos e que são libertadores. Então, Joana chama atenção para outros valores, valores que a gente ainda não conhece, que nós não nos demos conta que eles existem e que eles estão aí à nossa disposição a serem conquistados também. E aí ela vai trazer para nós o aspecto da massificação. A massificação, ela é algo mais denso para se estudar, mas brevemente colocamos aqui que a massificação é o oposto da individuação. É o afastamento da nossa essência individual. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, criados por Deus, em algum momento que nós não sabemos precisar a data,
nós fomos criados seres únicos, exclusivos. E cada um de nós traz a sua essência pessoal, traz a sua individualidade. No entanto, quando nós chegamos aqui no planeta, ou seja qual for o planeta em que estagiemos, porque aqui é só uma passagem, daqui a pouco nós vamos retornar à nossa pátria espiritual. Quando nós chegamos na nossa aprovação, na nossa situação em que teremos que ver se aprendemos, nós desestruturamos essa individualidade e passamos a ser sempre aquilo que o outro deseja que nós nos tornemos. Aquilo que a maioria faz, eu também faço. Só que eu não analiso o que a maioria está fazendo, se isso é algo que me faz bem, se isso é algo que está sendo de valores mais significativos, ou se eu estou apenas indo aonde o grupo vai. E aí, para que a gente verifique bem, trouxemos aqui uma figura que foi colocada na internet essa semana pelo Vitor Antenori, que é um psicólogo que eu gosto bastante das suas colocações, em que ele pontuava esse olhar de que, apesar de a gente nascer com a nossa essência, com a nossa particularidade, nós nos violentamos e nós nos machucamos a fim de pertencer a este ou aquele grupo. Então, isso é algo que a gente precisa olhar. Aí Jonas diz assim, que a massificação, ela consiste na incorporação de um comportamento socialmente determinado por um grande número de pessoas, suprimindo-se as expressões dos caracteres individuais e diferenciados que eu apresentava. O ser deixa de viver as suas características, o seu comportamento, para seguir o que a maioria ou a coletividade determina como adequado. Então eu não questiono as ações, eu não questiono o que os outros estão fazendo ou o que os outros estão tendo de comportamento e sigo a maioria porque, de certa forma, me sinto confortável, me sinto atraído também a ter esse mesmo comportamento. Porque se eu faço isso, eu não preciso brigar ou eu não preciso demonstrar algo diferente, porque faz parte de um todo, faz parte desse contexto. E eu me sinto acolhido nesse sentido. Aí ela diz também que deixando-se arrastar pelo volume, massifica-se e perde o contato com a própria identidade, passando a ser apenas mais um no grupo no qual se movimenta. Pode ser no grupo do trabalho, dos recreios, das diversões, dos estudos, em quaisquer atividades, submetendo-se àquilo que é estabelecido, ao gosto geral, à vontade alheia, às necessidades que os outros definem, sem o consultarem anteriormente. Ninguém te pergunta se você deseja ter ou fazer aquele comportamento, mas é algo imposto. Os seus passam a ser os prazeres que outrem lhe concede, exigindo que se sinta bem e se divirta, porquanto é esse o convencionado. Então é muito mais fácil fazer parte desse grupo, muito mais fácil você fazer parte de um grupamento que não questiona, que não mostra algo diferente. E aí viver com Jesus, ele é exatamente o oposto disso. Viver com Jesus é algo que aparentemente não cabe no mundo. Porque se a gente olhar esse mundo como ele se apresenta, a gente faz a segunda pergunta: há lugar para o Cristo no mundo? Tem lugar para Cristo expressar o seu desejo, a sua vivência, os seus exemplos nesse mundo que se apresenta, da forma como se apresenta? Tem lugar para o Cristo nesse mundo, sem que se faça questionamentos se essas condutas contrárias ao que ele exemplificou estão corretas? E aí a gente volta essa mesma pergunta para nós: há lugar para o Cristo no meu mundo íntimo? Como é que anda a minha vivência? Como é que anda o meu comportamento? Como é que anda a minha massificação?
Será que eu sou um indivíduo massificado que faz o que os outros fazem só para pertencer àquele grupo e ficar mais fácil a minha convivência? Assim como os adolescentes normalmente fazem? Ou será que eu prefiro ser alguém que é até um ET, um extraterrestre, alguém diferente daquele grupo, mas que faço aquilo que o meu coração, aquilo que o meu sentimento já diz que eu devo fazer algo diferente? Será que os ensinamentos de Jesus estão realmente fazendo sentido para mim e eu assim começo, diante desse amor que eu desenvolvi pelo Mestre, fazer um trabalho individual de mudança de paradigma dessa sociedade? Temos que questionar isso, porque isso é viver com Jesus. Isso é fazer com que as diferenças existam. Porque quando nós estamos lá fora, o testemunho vai acontecer. E isso já nos foi alertado em o Velho Testamento, quando em algum momento foi dito assim, que a vivência com Deus já não é só arco-íris, em que nós ficamos sentados contemplando a grandeza de Deus. Mas seria hoje um propósito de comunhão, de entrelaçamento e de real vivência. É isso que nós esperamos, é que isso que nós devemos desejar para nós mesmos nesta existência. Porque nesta existência nós estamos tendo contato com as realidades superiores, com essas realidades mais profundas. E aí a gente traz também, Joana, para dizer que vivendo-se uma atualidade globalizadora, o que é inevitável, é claro que nós não vamos retroagir no tempo, pode-se, no entanto, evitar a massificação, preservando-se a individualidade, sendo-se autêntico consigo mesmo, enfrentando-se às imposições do ego e harmonizando-se com o self. O ego são aquelas conquistas que nós desejamos ter apenas de aparência. E nós vamos tratar delas mais à frente. Mas harmonizando-se com o self, que nessa linguagem de Joana nós traduzimos para espírito imortal, que somos cada um de nós. Aí nós trazemos um texto do Evangelho de Jesus para avaliarmos esses aspectos. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourais para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E aí a gente podia começar essa reflexão pensando, o que são os tesouros? É claro que aqui não vai ficar restrito apenas às questões amoedadas, porque seria algo assim um pouco restrito para a gente pensar. Os tesouros aqui nós poderíamos pensar em muitos aspectos. Sim, os bens materiais, mas o tesouro da juventude, o tesouro da inteligência, o tesouro do conhecimento, o tesouro dos talentos que cada um de nós traz e cada qual tem o seu, o talento individual. E outros tesouros que nós poderíamos ter, como por exemplo, você estar na condição de ser superior e ter os seus subordinados, aqueles a quem você colabora para o seu crescimento. Na condição de pais e ter os seus filhos para servir-lhe de exemplo. E outras posições, outras condições em que nós poderemos pensar que são os nossos tesouros. E aí a gente podia pensar, de que serve as notas musicais se elas não são colocadas no instrumento e ser feita delas a melodia? Então, um ser que recebe as notas musicais, seja ela qual for, por inspiração ou por outro método, se ele não aplicar a melodia, ela fica em vão. São letras jogadas a esmo e que não têm serventia.
Então nós outros precisaríamos pensar nos nossos tesouros pessoais e aplicá-los para que eles sejam entesourados no céu e não sobre a terra. Aí a gente podia pensar, o que seriam esses tesouros do céu? O que é o céu? O céu, poderíamos dizer que não é um lugar circunscrito, um lugar determinado, como a gente entendia em outros aspectos, mas o céu interior, o céu do sentimento, o céu da consciência tranquila, da consciência em paz. Se nós entesourarmos os nossos tesouros nos aspectos da vivência, a fim de que esses aspectos sejam sempre em prol dos outros e auxiliar os outros e também a nós mesmos, consequentemente, nós estaremos nesse sentido entesourando os tesouros. E no dia que nós formos nivelados pela morte, pela desencarnação, nós estaremos com essa consciência em paz. Então, se nós hoje tivéssemos a nossa cidade situada numa localização em que tivesse o mar, e porventura esse mar viesse a ter um tsunami, uma onda gigante que abarcasse toda a população da Terra, e todos nós ficássemos sem as nossas casas, e nós ficássemos privados de bens materiais, o que restaria de nós? Nós estaríamos nivelados uns aos outros. E o que é que nos diferenciaria uns dos outros? Então, nesse ponto, nós precisamos avaliar como está andando a nossa vivência, como está sendo colocada aquelas experiências que Cristo nos ensinou no nosso dia a dia. E aí ele assevera também que onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Haroldo Dutra Dias, numa colocação, numa das suas palestras, ele fala que se nós não estivermos colocando o nosso coração naquilo que a traça e a ferrugem não corroem, nós estaremos adorando o bezerro de ouro, numa linguagem simbólica, obviamente. E daí, nesse sentido, a gente lembra também da outra passagem de Jesus em que ele diz que nós não deveríamos servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que a Mamon representa todos esses tesouros que podem ficar entesourados sobre a terra. E ainda outra passagem. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? É claro que aqui a vida que Jesus se refere não é a vida, essa passagem berço-túmulo, mas a vida que não é efêmera, a vida que prevalecerá após esta desencarnação. Então Jesus se refere que nós não deveríamos nos inquietar tanto, que nós não deveríamos correr tanto atrás das coisas, sendo que nos ocupemos todo o nosso tempo, todas as nossas horas, a fim de sempre conquistar essas coisas. E aí ele traz a outra lição. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. É claro que quando Jesus foi falar essas questões para nós e que isto sobreviveria por milênios, ele não estava falando que nós deveríamos ficar em ação, em produção, em um ócio improdutivo, numa situação em que nós não teríamos que fazer nada, apenas aguardando as questões caírem do céu. Quando ele está dizendo aqui, ele faz a analogia, e ele fala aqui das aves do céu, mas posteriormente ele também vai falar dos lírios que estão nos campos, que eles não precisam se preocupar com certas coisas, mas que tudo segue a ordem divina. Se nós pensarmos nas aves,
Fazendo uma analogia para a nossa vida, nós poderemos pensar que os pássaros, entra dia e sai dia, eles não se afligem, eles não se inquietam em demasia. Eles cuidam do seu dia só naquele dia. Eles não sofrem as angústias, eles não perdem a noite de sono. Muitos de nós fazemos isso, inquietados que ficamos com os problemas e as alternativas que nós temos que dar para essas soluções, como diz Jonas, os tormentos modernos. E eles se preocupam em fazer aquilo que lhes é estabelecido na obra da criação. Percebam, eles se preocupam, se ocupam com a construção do ninho. Tem paciência em buscar o melhor lugar, tem paciência em construí-lo. Botam seus ovos, chocam esses ovos, esperam o nascimento e depois disso eles levam alimento para esses filhotes. Tudo na perfeita sintonia com a natureza. Eles, apesar de serem destituídos da racionalidade que nós, seres humanos, temos, apesar de terem apenas ainda e tão somente o instinto, eles confiam na divindade. Porque esse instinto lhes diz que eles não necessitam preocupar-se em demasia com as coisas que eles necessitam. Então é belíssima a mensagem nesse sentido, o quanto eles não se preocupam com o que o outro está fazendo. Se ele nasceu rouxinol, ele não pensa em querer ser um outro pássaro. Ele não pensa em ser um beija-flor, por exemplo. E ele vai ser sempre o rouxinol e vai fazer a sua função na obra da criação. Vai levar o alimento aos seus pássaros, aos seus filhotes, vai fazer a sua função que ele foi determinado para isso. E nós, como é que nós trabalhamos as nossas coisas? Nós estamos sempre preocupados em ser, muitas vezes, aquilo que nós ainda não conseguimos ser. E tentamos sair desse aspecto da humanidade que ainda é um patamar a ser conquistado por nós. E queremos galgar outros patamares que são os da angelitude, sendo que ainda nós não temos a condição de chegar lá. O aspecto da angelitude ainda é um degrau que nós precisamos conquistar. Porque a natureza não dá saltos na evolução. E nós precisamos viver a cada dia como o dia se apresenta, né? E aí ele fala: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando é que a gente vai conseguir descansar nessa certeza que Jesus nos deu? Isso não é talvez um senão ou um se, isso é uma certeza, mas ela só vai acontecer quando nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nós precisamos entender esse reino e essa justiça, como ela se aplica. Como é que nós podemos colocar primeiramente na nossa vida pessoal, com os nossos familiares, com aqueles que estão próximos a nós, mais próximos do que os demais, para então fazermos o mesmo na sociedade e exercermos o amor fraternal. Então, olha a dificuldade que nós ainda temos e aí o quanto nós ainda precisamos trabalhar e conquistar para chegar num nível em que nós descansaremos nos braços do Senhor. Descansaremos naquilo que a providência divina vai nos oferecer. Falta muito ainda? A mim, falta. Porque às vezes os testemunhos do dia a dia são grandiosos. Não são poucas coisas. E a vida nos exige muito. Mas por quê? Não é por maldade de Deus. Não é porque Ele está olhando para nós e se divertindo às nossas custas. Mas porque Ele precisa saber se nós entendemos a lição. E nós, como diz Emmanuel, em um dos seus livros,
aquele evangelho de Mateus, em que ele comenta as passagens de Mateus, ele vai dizer que nós só vamos conseguir vivenciar esses passos do Cristo quando nós realmente amarmos esse Senhor como alguém superior e entendermos as leis que Deus nos ofereceu. E a partir daí, vivenciarmos todas essas leis. Agora, se a gente for pensar no dia de hoje, só no dia de hoje, o quanto a gente transgrediu com a lei, né? Quanto a gente não cumpriu com as leis, o quanto a gente ainda não conseguiu estabelecer uma conexão com o divino. Mas o mais importante, e isso com certeza é observado, é o esforço que cada qual faz. Porque, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelo esforço que faz em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. É difícil para nós ainda, mas é algo que nós vamos com certeza conquistar. Porque Jesus, sendo Ele o modelo para todos nós, conseguiu chegar a um patamar em que Ele conseguia dominar o seu mundo íntimo. E isso é algo que a gente vai conseguir com o tempo conquistar. E aí Joana vai falar, vou voltar aqui só um pouquinho, que essa situação, todos esses tormentos que nós vivenciamos, ele só ocorre porque o homem interior ainda não se fez conquistar. Ocorre que a gente, quando vai trabalhar alguns aspectos da nossa vida, nós não conquistamos o nosso interior. Nós ainda não conhecemos a nossa individualidade, não conhecemos a nossa sombra, aquilo que nós carregamos dentro de nós e que é tão ruim e que tanto atrasa a nossa felicidade. Como disse a mentora no livro Seja Feliz Hoje, nós podemos conquistar a felicidade dentro daquele grau de capacidade, daquele grau de entendimento que nós já temos da vida. Só que se a gente não se conhece, nós não conseguimos nos trabalhar interiormente. E desta feita, não conseguimos ter a felicidade relativa para nós. E aí Joana diz assim, que nós somos autores do nosso futuro. Que escrevemos com as nossas ações atuais, assim como nós delineamos o hoje a partir do ontem. Tudo que nós estamos vivendo hoje, seja bom, seja ruim, foi algo que nós vivenciamos e experimentamos ontem. Nós estamos apenas colhendo aquilo que nós plantamos. Quem consegue colher coisas boas é porque já plantou coisas boas. Então, apesar de a gente ainda estar nesse patamar de humanidade, é necessário que a gente tenha esse olhar de fazer um plantio diferente. Vamos plantar hoje outras sementes, para então conquistar a colheita de sementes mais profundas, mais positivas, menos dolorosas do que hoje. Então, se a nossa vida não está tão boa, vai depender do nosso plantio de hoje, a nossa colheita no futuro. E ela diz, não te permitas o anestésico da ilusão, sempre temporária, porque despertarás inevitavelmente. Não vamos nos permitir viver esse anestésico da ilusão. Não nos iludamos mais. Não vamos permitir que essa ilusão, que às vezes por um minuto, por um mês, por um ano, ou seja lá qual for o tempo, que a gente se ilude e acha que isso é felicidade, e daqui a pouco a gente vai colher o plantio dessa ilusão. Então vale a pena refletir naquelas nossas ações, como dissemos, ao invés de caminhar nos passos que todo mundo caminha, fazer um caminho inverso, que talvez no início vai ser um pouco doloroso, um pouco difícil, porque nós não estamos acostumados a viver isso, mas que no futuro vai ser quase que automático e precisa ter essa mudança dentro de nós. E aí a gente também extrai de um livro em que Chico Xavier psicografou pelo espírito Humberto de Campos. Fantástica também essa colocação. Em uma conversa que Jesus teve com Pedro, Simão Pedro,
quando ele falava da amizade, do amor e da renúncia. O título é Amor e Renúncia desse capítulo. Vale a pena depois dar uma olhadinha, porque é lindíssima a passagem. E aí Jesus vai falar para Simão Pedro: Simão, o reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. O reino de Deus deve ser plantado no coração da criatura. Quando Jesus falava de criar a igreja, de criar o reino dos céus, não era um reino exterior, mas era um reino interior. Porque aí, independentemente de onde estivermos, ou com a tormenta que se apresenta na nossa vida, dentro de nós haverá a calma, a paciência, a paz e a conquista desses patamares. Então, é necessário que todo o resto seja sempre considerado como algo acessório, que vai nos auxiliar, que vai proporcionar a melhoria, a facilitar a nossa vida nessa existência, mas que não é algo que nós devemos dar a importância que não lhe cabe. Então, os bens materiais são bens em que nós deveremos um dia prestar conta. Porque se nós conquistamos bens materiais, eles favorecerão a nossa existência. Claro, isso é verdade. E eles poderão favorecer a existência de outros também, se nós soubermos utilizar desses recursos. Mas nós somos apenas mordomos deles. Um dia nós deveremos devolver. Um dia vai ficar aqui. E nós retornaremos à pátria espiritual, que é de onde nós viemos, da nossa natureza, da nossa essência, apenas com os tesouros do céu. E se nós valorizarmos mais as ilusões transitórias, em que, como Humberto Campos considera, que são acessórios, mas não o principal, estes vão ficar destituídos de valores reais. E aí nós estaremos adorando apenas bezerro de ouro. E aí nada mais do que Jesus também, mais uma vez, para fazer com que a gente repense bem esses valores, esses ensinamentos. Tem uma passagem de João que eu achei fantástica e quis trazer para vocês para fazer também mais uma analogia, que diz assim: a vossa tristeza um dia se tornará alegria. A tristeza de hoje, a tormenta de hoje, um dia cessará. Porque a tormenta que nós vivemos hoje, ela tem a ver com a sombra interior que cada qual carrega. Mas um dia, essa sombra interior tornar-se-á luz, na medida em que nós formos nos melhorando e conquistando valores espirituais. Aí ele exemplifica: a mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora chegou. Ela sente um aturdimento, uma angústia, um sentimento de medo, um sentimento de, puxa vida, será que eu vou dar conta? Ela experimenta essa sensação. Mas quando a criancinha é gerada, não mais ela se lembra da provação por causa da alegria. Acontece que a criança, quando nasce, traz a alegria. E aí nós nos esquecemos das tristezas, do medo, do sentimento de insegurança que tínhamos anteriormente. E assim será conosco. Esse sentimento que a gente traz, que ainda são os nossos tormentos interiores, um dia cessarão, porque nós vamos ter apenas a alegria da conquista interior que teremos, cada um de nós, com toda certeza. E aí Jesus fala mais uma vez dele mesmo: tenho-vos falado estas coisas, para que tenhais paz em mim, para que tenhamos sossego, tranquilidade naquilo que Ele nos ofereceu, dizendo que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele disse: no mundo tereis provações, inquietações, aflições, dificuldades, mas animai-vos, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que mundo será que Jesus venceu? Certamente, o mundo que ele se refere é o mundo interior. Jesus venceu esse mundo interior e ele só foi o Cristo porque venceu esse mundo interior
dia após dia, etapa a etapa. Passou por inquietações? Provavelmente sim, porque não há privilegiados na obra da criação. Ele não deveria ser alguém que tenha passado por algo diferente, porque se não fosse assim, ele não seria o nosso mestre, modelo e guia. Porque só pode ser mestre, modelo e guia aquele que viveu, experimentou e triunfou na sua experiência. Então, Jesus é o maior modelo, é o arquétipo do Salvador, é o arquétipo daquele que nós devemos conquistar, de conquistas espirituais, de conquistas do seu mundo interior. Que Ele seja sempre esse nosso mestre, modelo e guia, mais uma vez, e que nós possamos experimentar essa vivência no nosso dia a dia, a fim de não termos inquietações vãs, mas sim inquietações necessárias, inquietações de sermos pessoas melhores, né? Vamos nos inquietar com isso, querendo ser pessoas melhores, mais evoluídas. Obrigado pela atenção de todos e tenhamos uma boa noite e um restante de semana.